Boa noite, amados irmãos, amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua família. Nós estamos gratos a Deus por esse tempo. Sejam muito bem-vindos à nossa sexta live, Sabedoria para a Vida. Estamos aqui com a nossa programação dos jovens da Igreja Batista no bairro Novo Mundo. Eu e a irmã Raquel estamos aqui juntos para cultuarmos ao Senhor e convidando você e a sua família também para participarem desse culto ao Senhor conosco. Nós estamos aqui cultuando, louvando ao Senhor, colocando as nossas vidas diante do Senhor em oração e convidando você também para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Já estudamos aqui juntos a carta aos Romanos e agora estamos estudando o livro de Provérbios. Então, que você possa estar participando junto com a gente, crescendo no conhecimento da palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz e que nos mostra o Pai, que nos revela o Pai. Deus fala conosco através da sua palavra. Louvado seja Deus pela sua vida. Eu quero te convidar a deixar o seu comentário aqui, para a gente saber que você está participando com a gente. A irmã Geusa Mesquita, mamãe, glória a Deus, está participando aqui conosco. Deixe o seu comentário também, diga de onde você está participando. Se você tem algum pedido de oração, faça o seu pedido de oração. Nós vamos orar juntos, vamos orar pela sua vida, orar pela sua família. Queremos te incentivar a ter uma vida cada dia mais fervorosa também de oração. E vamos então iniciar este culto, iniciar este momento de culto nessa noite orando com a irmã Raquel, vai estar nos conduzindo em oração nesse momento. Boa noite, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, poderoso Pai, louvado, agradecido, exaltado, Senhor, seja o teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este dia. Pai, pedimos, Senhor, que pela tua misericórdia e graça, Pai, pessoas sejam alcançadas, abençoadas, que o Senhor use o teu servo, Pai, para falar da tua palavra, que não seja nada dele mesmo, mas tudo vindo de ti, Senhor. Amém, Jesus. Pai eterno, seja cada um que está assistindo e que vai participar também do culto conosco, abençoe cada familiar, cada pedido que está guardado no seu coração, Senhor, que o Senhor sabe e sonda, Pai, sobre cada um que está vendo. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, Pai, que o Senhor possa estar tendo misericórdia de nós, Pai, porque sem a sua graça e misericórdia a gente está perdido, Senhor, que a gente possa aprender a viver também, Senhor, buscando cada dia mais, entendendo, Senhor, da tua palavra. Peço, Senhor, pelos nossos missionários e pelos enfermos, Senhor, que temos visto muitos na nossa região. Tem misericórdia. Muito obrigado por tudo, Pai. Use-nos pela tua misericórdia. Em nome do teu Filho, amado Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Queremos também louvar ao Senhor pela vida da irmã Dirlene, tia Dirlene, tia Carlinhos, João Marcos, Carlos Daniel, todo mundo aí cultuando ao Senhor. Glória a Deus pela vida dessa família, os demais irmãos também. Deus possa estar te abençoando, querido. Envie também esse culto para que mais pessoas possam participar conosco. Compartilhe. Nós vamos agora louvar ao Senhor e você aí compartilha esse culto com mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas e possamos estudar junto a palavra do Senhor, essa palavra de sabedoria para a vida, para o cotidiano, essa palavra que transforma e muda a forma como a gente vive, como a gente enxerga as pessoas, como nos enxergamos, como conhecemos a Deus e passamos então a saber quem realmente somos. Vamos louvar ao Senhor com a irmã Raquel, e você não esqueça de deixar o seu comentário aqui, o seu pedido de oração e de compartilhar este culto. Deus te abençoe. Vamos louvar. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação.
pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, pois ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, pois ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Amém, irmãos? Vamos estar entoando outro louvor juntos. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, o seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho
rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos achar doce graça e nos fazer viver. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos agora continuar o nosso estudo. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 4. Nós vamos ler hoje, finalizando o capítulo 4, do verso 20 até o verso 27, encerrando assim o nosso estudo do capítulo 4, para na próxima semana iniciarmos o capítulo 5 do livro de Provérbios. Provérbios 4, do verso 20 ao 27, vamos ler juntos. Abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador, onde você estiver. Acesse aí a sua Bíblia em Provérbios capítulo 4, do verso 20 ao 27, e vamos juntos estudar mais uma porção da palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim, em Provérbios 4, de 20 a 27, meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos, não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guardem bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste dos seus pés, afaste os seus pés do mal. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, agradecer ao Senhor pela sua palavra. Pai de amor, nós louvamos, glorificamos o teu santo e precioso nome, Pai, por essa palavra que o Senhor faz que chegue até nós e nos permite estudá-la, Pai, compartilhá-la. Clamamos ao Senhor que o seu Santo Espírito nos fale, nos ensine nessa noite, Pai. Que o Senhor fale a cada coração. Use o teu servo pela tua misericórdia para a glória do seu santo e precioso nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos, queridos, então, estudar essa palavra viva e eficaz. Nós lemos aqui esse texto e nós vimos, você que tem acompanhado conosco esse estudo do livro de Provérbios, o capítulo 4, nós dividimos ele em 3 partes, e essa última parte traz para a gente algo muito precioso. Esses versículos finais, do versículo 20 ao 27, serve para nós olharmos para esse texto e nos perguntarmos se verdadeiramente temos vivido a obediência ao Senhor,
obediência a Deus. Esse é o nosso tema dessa noite. Nós temos vivido a obediência, nós temos dado a importância que é devida à palavra de Deus, temos obedecido aquilo que Deus nos fala em sua palavra, ou simplesmente ouvimos essa palavra como ouvimos qualquer outra coisa e não damos crédito para o que ela diz. Não compreendemos verdadeiramente que essa é a palavra de Deus, aquele Criador dos céus e da terra, o Deus soberano sobre tudo e sobre todos, porque se entendemos isso, precisamos obedecer essa palavra. E nós podemos tirar algumas perguntas desse texto para avaliar a nossa vida de obediência ao Senhor. É muito interessante nós notarmos como esse texto, como esse capítulo, ele fala da sabedoria. Nós vimos lá no início do capítulo, do versículo 1 ao versículo 13, que o autor ele diz: filho, adquira a sabedoria. Porque se você adquirir a sabedoria, se você buscar a sabedoria, e aqui ele está falando, nós já vimos isso, a sabedoria é a sabedoria de Deus, que ela é manifesta de sua forma plena em uma pessoa, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a própria sabedoria de Deus. Então, se você tem a Cristo na sua vida, você tem verdadeiramente vida e vida eterna. Na segunda parte, do versículo 14 ao 19, ele vai dizer que nós devemos andar no caminho da sabedoria, buscar a sabedoria, e existe um caminho do qual nós devemos nos afastar, que é o caminho dos maus, o caminho daqueles que andam na perversidade, o caminho das trevas. Devemos nos afastar desse caminho. E agora, nessa última parte, nós vamos ver que além de termos como inimigo das nossas almas Satanás, o mundo, nós temos também outra coisa que pode nos trazer empecilho, que é nós mesmos, a nossa natureza pecaminosa. Nessa última parte ele vai falar que nós precisamos, para obedecer a Deus, é necessário renunciar à obediência aos desejos da carne. É necessário renunciar à vontade do nosso coração, que por vezes é muito enganoso. Aqui nós vamos ver o autor, inspirado por Deus, falando de coração. Ele fala do coração, ele fala dos pés, ele fala dos olhos, da boca, de coisas que representam as nossas vontades, que representam os nossos desejos carnais. E a partir desse texto, então, nós podemos nos perguntar algumas coisas, para verdadeiramente avaliarmos, eu e você, avaliarmos a nós mesmos. Observe, queridos, não é para você avaliar e tentar avaliar e julgar a vida do seu irmão, esse texto. Mas essas perguntas são para nós fazermos uma autoavaliação, avaliarmos como está a nossa obediência ao Senhor. Nós podemos nos perguntar do versículo 20 ao 22, o que tem entrado pelos meus ouvidos? No versículo 23 nós podemos nos perguntar o que há no meu coração. No versículo 24, o que tem saído dos meus lábios? O que está diante dos meus olhos? Versículo 25. Nos versículos 26 e 27, por onde eu tenho andado, por onde eu ando? Então, vamos observar juntos os versículos 20 a 22, o que entra pelo seu ouvido, querido. Ou seja, o que você tem ouvido, o que você tem dado atenção, em que você tem investido o seu tempo em ouvir e guardar. A palavra de Deus diz: filho meu, atenta, ou seja, tenha atenção às minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os seus ouvidos, ou seja, tenha interesse por aquilo que eu estou dizendo, tenha interesse pela palavra de Deus. Não deixe esses ensinamentos, não aparte dos seus olhos esses ensinamentos, guarda no íntimo do seu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Aquilo, queridos, que entra pelos nossos ouvidos, ele influencia. Aquilo que entra pelo nosso ouvido influencia a nossa mente. Tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós damos atenção, de alguma forma influencia a nossa mente, influencia o nosso coração, influencia as nossas decisões. E isso deve nos levar a ter muito cuidado com o que nós estamos ouvindo, com o que nós damos ouvido. Não devemos, queridos, dar ouvido a qualquer coisa. Deus nos chamou para vivermos a sabedoria dEle, para vivermos a vontade dEle. Não devemos dar ouvido a qualquer coisa. Precisamos avaliar aquilo que vamos dar ouvido, aquilo que vamos gastar tempo ouvindo. Nós não podemos
ficar deixando que a nossa mente seja influenciada por qualquer tipo de coisa. Saber que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, saber que aquilo que nós ouvimos nos influencia, deve nos levar a ter cuidado com o que nós ouvimos. Lá em Efésios 5:4, o apóstolo Paulo vai nos alertar sobre isso. Ele vai falar para nós fugirmos das conversações torpes, das conversas maldosas, das conversas sujas. Nós não devemos dar ouvidos, não devemos participar, que usam palavras vãs ou chocarrices. Ele usa essa palavra para falar aqui de conversas que nós não devemos participar, onde são usadas palavras sujas, onde são usadas palavras que não convém a nós falar, palavras que não edificam, mas que só trazem tristeza, só trazem destruição para nós. O Salmo 1 também nos diz isso, que nós não devemos, que nós devemos evitar o conselho dos ímpios, daqueles que não temem a Deus. Quando as pessoas falam e nós damos ouvidos, nós precisamos ser capazes de identificar se o que está sendo dito é algo proveitoso para nós ou não, se o que está sendo dito é algo que vem de Deus ou não, se é algo que nos edifica ou não. Se não, querido, se não passa por esse filtro, se fica agarrado na peneira, nós devemos jogar fora. Não podemos dar ouvido a qualquer coisa, porque acredite, aquilo que você ouve te influencia. Aquilo que nós ouvimos nos influencia. Aquilo que nós damos ouvidos, que paramos para escutar, influencia a nossa mente, influencia nossas escolhas, nossas decisões, a nossa forma de viver, a nossa forma de falar. Aquilo que nós ouvimos nos influencia. Tenha certeza disso. Nós devemos inclinar os nossos ouvidos. Nós devemos dar atenção, sim, à palavra de Deus. Nós devemos abrir os nossos olhos e estar atento ao que Deus tem para nós, ao que Deus nos fala. Nós devemos estar com o nosso coração disposto a entender e a praticar a palavra de Deus. Isso sim é algo que você deve investir tempo. Isso sim é algo com o qual você não estará perdendo tempo, mas será um investimento para a sua vida, porque a palavra de Deus diz que quando nós fazemos isso, nós temos saúde espiritual, saúde do espírito, um espírito fortalecido no Senhor. Todo o nosso ser precisa estar atento à palavra de Deus, para não perdermos a sabedoria de Deus, para não perdermos aquilo que Deus tem para nós revelado na sua palavra. Precisamos estar sedentos por ouvir tudo aquilo que vem da boca de Deus para nós. A palavra de Deus traz vida, a palavra de Deus traz saúde, a palavra de Deus traz santidade, traz sanidade, a palavra de Deus traz salvação, a palavra de Deus traz vigor, traz força, nos fortalece, nos faz prosseguir. A palavra de Deus é remédio para o nosso corpo, é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus nos faz caminhar em segurança nesse mundo mau. A palavra de Deus nos guia, nos direciona nesse mundo mau, nos ensina e nos faz viver felizes, alegres aqui, nesse tempo, e nos dá a alegria eterna de vivermos eternamente com Jesus Cristo na glória. Queridos, precisamos estar atentos, termos cuidado com o que temos ouvido. Quantas vezes damos ouvidos àquilo que jamais deveríamos? Quantas vezes participamos de conversas que jamais deveríamos participar? Cuidado com o que o seu ouvido está se inclinando para ouvir. Incline-se para ouvir. Dê atenção à palavra de Deus. Mas não dê atenção a palavras vãs, palavras que não te edificam. Então, o que o seu ouvido tem, em que o seu ouvido tem se concentrado? Em que o seu ouvido tem se atentado? Se você tem feito isso, tem buscado ouvir, inclinar os seus ouvidos para ouvir e dar atenção à palavra de Deus, glória a Deus por isso. Se não, é momento de mudar o foco, de passar a discernir melhor o que você ouve. E uma outra pergunta é: o que há dentro do seu coração? O que há dentro do meu coração? Então observe, o que eu tenho ouvido? Porque, queridos, quando nós amamos a Deus, quando nós amamos a sabedoria de Deus, quando nós encontramos, somos salvos por Jesus Cristo,
nós queremos ouvir sobre Ele, nós queremos ouvi-lo e ouvimos Ele na Sua palavra, porque o nosso coração está cheio dEle, o nosso coração ama a Jesus Cristo e está preenchido por Ele. Então, observe o que diz o versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Os ouvidos escutam, os olhos veem aquilo que nós amamos. Sabia disso? Os nossos ouvidos dão atenção, os nossos olhos dão atenção àquilo que nós amamos. Faz um teste. Sai com uma criança na rua. Sai com uma criança na rua. E observe em que os olhos dela vão se atentar. Provavelmente uma sorveteria, uma loja de brinquedo, porque são coisas que as crianças amam. Você provavelmente vai se atentar para alguma outra coisa. Então os nossos olhos, nossos ouvidos, eles dão atenção para aquilo que o nosso coração ama. Então a palavra de Deus nos diz, guarde o seu coração, dele procede as fontes da vida, guarde o seu coração. Queridos, nossos olhos e ouvidos vão procurar aquilo que o nosso coração ama em todo o tempo. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Se a fonte, observe isso, pense numa fonte de água. Se a fonte está poluída, todo o rio estará poluído. Se o nosso coração estiver poluído, dependendo do que estiver dentro do nosso coração, se o que estiver dentro do nosso coração for impureza, maldade, se o que estiver dentro do nosso coração for promiscuidade, for sensualidade, toda a nossa vida estará poluída por isso, porque os nossos olhos procurarão isso, os nossos ouvidos procurarão isso. Observe, queridos, que do coração procedem as fontes da vida. Se o nosso coração está preenchido pela sabedoria de Deus, está preenchido por Jesus Cristo, vamos procurar tudo aquilo que tem a ver com Ele. Tem uma música da palavra antiga que diz, toda vez que eu procuro para mim algo para ler, ouvir, cantar ou dizer, é o Senhor quem eu quero. Quando verdadeiramente estamos preenchidos por Jesus Cristo, quando amamos a Ele, os nossos ouvidos, os nossos olhos vão procurar Ele em tudo. Vão procurar tudo aquilo que glorifica a Ele, tudo aquilo que vem dEle, para a glória dEle. Então, o nosso coração é dele que procede as fontes da vida. E se a fonte estiver poluída, toda a nossa vida estará poluída. Em que, ou melhor, o que você tem guardado no seu coração? O que tem no seu coração? Querido, avalie a sua vida. Nós precisamos constantemente avaliar a nossa vida. A fonte da nossa vida, o nosso coração, em que o nosso coração está depositado? Nosso coração precisa estar preenchido pela sabedoria de Deus, por Jesus Cristo. A Bíblia nos adverte a evitar um coração dissimulado, um coração fingido, um coração endurecido, um coração orgulhoso, um coração incrédulo que não crê, um coração frio, um coração impuro, cheio de sujeira, de imundícia. Nós devemos, assim como o salmista, clamar, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e tira do meu coração tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não me edifica, tudo aquilo que não agrada o Senhor. O ser humano, ele tem a tendência, nós temos a tendência de guardar as coisas, e às vezes nós guardamos um monte de coisa que não serve para nada, e o nosso coração às vezes está assim, cheio de coisa que não serve para nada. Queridos, muitas pessoas têm pensado em guardar, e com isso têm ocupado seu coração com a busca por fama, a busca por riqueza, a busca por tesouros e bens materiais. Pensam que com isso vão garantir segurança para as suas vidas, mas o que nos dá segurança é termos em nós a sabedoria de Deus, é vivermos a vontade de Deus. Não há verdadeira segurança senão em Deus. Aqui, todo tesouro, toda riqueza, a traça e a ferrugem, os ladrões podem nos tirar, mas a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus. Salomão, ele foi um homem rico, possuiu muitas riquezas, e ele está dizendo aqui que nós devemos guardar o nosso coração, porque as fontes da vida procedem do nosso coração. A fonte da nossa vida não é aquilo que nós temos, a riqueza que nós temos, mas sim o coração. E é interessante observarmos que na cultura hebraica, no tempo que essa palavra é escrita, o coração é o centro de tudo que somos naquela cultura.
Hoje a gente fala de coração, a gente pensa muito só em sentimento, mas coração aqui significa o centro de tudo aquilo que nós somos. O que pensamos, sentimos, o que realizamos vem do coração. Dessa fonte jorra toda a expressão de quem nós somos. Se essa fonte for limpa, então viveremos uma vida agradável a Deus. Mas se essa fonte estiver poluída, nossa vida estará num caminho de morte. Então, o que tem guardado no seu coração? A outra pergunta que nos é feita nesse texto está no versículo 24. O que está na sua boca? O que está nos seus lábios? A palavra de Deus nos ensina que a língua, ela é um pequeno membro, mas assim como o leme do navio pode levar o navio para um caminho bom ou para um caminho de destruição, a língua também conduz a nossa vida para um caminho bom ou um caminho de destruição. Desvia de ti, se desvie da falsidade, diz o versículo 24. Afasta de ti a perversidade dos lábios. Ou seja, não tenha uma língua mentirosa, falsa, não tenha uma língua perversa. Os filhos de Deus devem ter cuidado. Tudo que se encontra no nosso coração acaba saindo pela boca. Observe, querido, como a palavra de Deus é viva e eficaz. Tudo aquilo que nós damos atenção com os nossos olhos ou com os nossos ouvidos é o que o nosso coração ama. E aquilo que nós amamos, uma hora ou outra, acaba saindo pela nossa boca. Acaba sendo verbalizado. Nós acabamos falando em algum momento. Os filhos de Deus devem cuidar para ter uma linguagem, uma forma de falar, uma língua sadia, saudável, irrepreensível. Tito 2,8 vai nos dizer isso. Uma palavra bondosa, uma palavra boa, temperada com sal. Vai nos dizer lá em Colossenses 4,6. Os cristãos devem colocar sal em seu discurso. A nossa palavra deve ser uma palavra temperada, palavras honestas, palavras puras. Provérbios fala muito sobre a boca, sobre o lábio, sobre como falar, sobre o que falar. Enquanto lábios é uma palavra que aparece muito nesse livro de Provérbios. Aparece mais de 40 vezes nesse livro. E dentre outras coisas, Salomão vai nos falar, inspirado por Deus, que os nossos lábios não devem ser perversos, ou seja, não devem ser maus, não devem ser mentirosos, não devemos viver falando mentiras, não devem ser bajuladores, aqueles que elogiam as pessoas a fim de ganhar algo delas, não deve ser também enganador, falso, não deve ser mentiroso, indisciplinado, impuro. A nossa língua precisa falar tudo aquilo que procede de Deus e que agrada a Deus. O que guarda a boca conserva a sua alma. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 13:3. Mas o que abre muitos lábios, a si mesmo se arruina. Ou seja, aquele que tem cuidado com o que fala, guarda a sua alma, guarda a sua vida. Mas aquele que fala muito e fala sem pensar, arruína a sua própria vida, acaba com a própria vida. Ninguém pode ser sábio se a boca for um poço de imundícia, um poço de falsidade. Se os lábios forem maldosos, isso é uma indicação de que não há sabedoria em nós. Como estão os nossos lábios? Avalie, queridos, de tudo aquilo que você falou hoje, quanto é proveitoso? Tudo aquilo que você falou hoje no seu dia, o que você falaria diante de Deus? Não se esqueça, tudo que você falou durante o seu dia, você falou diante de Deus. O que você falaria diante dos seus filhos, da sua família? De tudo aquilo que nós falamos hoje, o quanto por cento do que nós falamos hoje é aproveitável? Nós devemos vigiar. Devemos ter cuidado com aquilo que está nos nossos lábios. A língua é um pequeno órgão do corpo, mas governa totalmente o nosso corpo. É como o freio de um cavalo, a palavra de Deus vai nos dizer. Ou como o leme de um navio, como já falamos aqui. O freio, ele tem o quê? O propósito de controlar a força do cavalo. E o leme tem a função de guiar o navio. A língua, ela pode ser como um fogo, como um veneno, que destrói, que mata. Mas também pode ser fonte de bênção.
fonte de vida. Vida e morte estão na nossa língua. Esse é um membro muito poderoso. Precisamos ter cuidado com o que falamos. Podemos matar ou podemos dar vida aos nossos relacionamentos, ao seu relacionamento com a sua família, ao seu relacionamento com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, com seus vizinhos. A sua língua pode dar vida a esses relacionamentos ou pode matar eles, acabar com eles. Devemos afastar dos nossos lábios a mentira, devemos afastar dos nossos lábios a acusação, devemos afastar dos nossos lábios as fofocas, devemos afastar dos nossos lábios ficar falando mal dos outros. Devemos abrir os nossos lábios para edificar vidas, devemos abrir os nossos lábios para glorificar a Deus, devemos abrir os nossos lábios para abençoar vidas, para transmitir graça aos que ouvem, para edificação. Para isso devemos abrir a nossa boca. Nossa língua precisa ser fonte de vida e não uma cova, não fonte de morte. Nossa língua precisa ser fonte e instrumento de vida e não instrumento de maldição. O que você tem falado? O que eu tenho falado? E o versículo 25 vai nos perguntar, podemos tirar dele essa pergunta: o que está diante dos nossos olhos? Em que você tem se concentrado? Para o que você tem olhado? Os teus olhos olhem direito, diz o versículo 25, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Todos nós temos diante de nós algum tipo de visão. Enxergamos a vida de alguma maneira e essa visão vai determinar os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desejos. Um bom exemplo que nós devemos seguir é o que está escrito lá no Salmo 119, versículo 37. Quando o salmista ele ora: desvia os meus olhos, Senhor, para que não vejam a vaidade. Que os meus olhos não estejam concentrados naquilo que é vaidade, naquilo que é efêmero, daquilo que de nada se aproveita. Se nós estivermos olhando, queridos, firmemente para Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, enquanto nós percorremos o caminho dessa vida, mesmo nesse mundo mau, nós conseguiremos manter uma atitude de fé, uma atitude de vida agradável a Deus, se estivermos olhando para Jesus Cristo. Mas se estivermos olhando para trás, se estivermos olhando ao nosso redor, nós podemos acabar em um buraco, podemos acabar caindo. Se não estivermos concentrados em Jesus Cristo, podemos acabar caindo nesse mundo mau. Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom, Jesus diz. O que você tem olhado? Em que os seus olhos têm se concentrado? Se os nossos olhos forem bons, toda a nossa vida terá luz. Porém, se os nossos olhos forem ruins, toda a nossa vida estará em trevas. Há pessoas que olham, mas olham para o que não devem. Seus olhos são maliciosos. Olham para o que é dos outros com desejo, com inveja, com cobiça. Vêem impureza em tudo. Existem aqueles que têm os olhos cheios de inveja, que vivem invejando aquilo que é do outro, desejam aquilo que não é lícito, aquilo que não é bom, aquilo que não é vontade de Deus para nós. Ficam tristes, queridos. Existem pessoas que olham para a felicidade do outro e ficam tristes. Acredite nisso, infelizmente. Em que os nossos olhos têm se concentrado? Nosso coração deseja o que vê. Precisamos ter cuidado em que temos colocado os nossos olhos. Quem não vigia os seus olhos está em um caminho perigoso. Quem não está atento para o que está olhando está em um caminho perigoso. Mas aqueles que guardam, que cuidam daquilo para o que olham, poupam a sua alma de sofrimento e de tormentos. Em que você tem concentrado os seus olhos, querido? Concentre os seus olhos, o seu olhar em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, a sabedoria de Deus. Por onde você tem andado, para nós finalizarmos, concluirmos nosso estudo dessa noite? Por onde você tem andado? Onde seus pés têm ido? Onde você tem desejado estar? Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Como podemos ter um caminho reto? Vimos isso lá no outro estudo. Como? Seguindo a sabedoria de Deus, andando conforme a vontade de Deus,
seguindo a sabedoria de Deus, seguindo a Jesus Cristo, buscando viver como Ele viveu. Sabemos que para isso Ele nos dá a condição para fazermos. Como? O Espírito Santo dele habitando em nós. Por onde temos andado? Não declines o seu pé nem para a direita nem para a esquerda. Retira, foge do mal. Retira o teu pé do mal. Muitas pessoas, queridos, caminham para a morte achando que estão no ótimo caminho. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas o seu final é destruição, é morte. Devemos ter cuidado. Onde temos colocado os nossos pés? Devemos nos afastar do caminho dos pecadores, da roda dos escarnecedores, mas devemos também nos afastar dos desejos pecaminosos do nosso coração. Em Cristo Jesus somos libertos da condenação do pecado, mas o nosso coração, ele ainda, por vezes, é levado à prática do pecado. Devemos ter cuidado, devemos fugir de todo lugar onde o pecado é tido como algo normal. Devemos fugir de tudo aquilo que pode ser armadilha para os nossos pés. O adultério, por mais que muitos tentem hoje romantizar, olha o absurdo, romantizar o adultério, romantizar a traição, fazer disso algo normal. Isso, queridos, é uma prisão, é algo que vai acabar com a sua vida. Não ache que isso é um caminho bom. Os prazeres deste mundo, os prazeres e a falsa alegria que o álcool nos oferece, as drogas, a prostituição, a impureza, a corrupção, o dinheiro fácil, tudo isso são caminhos que são armadilhas de morte. Afaste os seus pés desse caminho, querido. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Caminhe na sabedoria de Deus. Quando a palavra de Deus diz aqui, pondere as suas veredas, o termo hebraico significa pesar, colocar na balança. Colocar na balança. Examinar os seus caminhos. Examine o seu caminho, querido. Como você tem andado? A palavra de Deus, segundo aos Coríntios 13:5, diz: examinai-vos a vós mesmos. Nós somos muito bons em examinar os outros. Mas a Bíblia nos diz que nós devemos examinar nós mesmos. Se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Nós somos bons em examinar os outros. Somos bons em colocar o outro à prova. Mas a palavra de Deus nos diz aqui: examine a vocês mesmos. Coloquem vocês à prova para ver se vocês realmente estão na fé. Queridos, se coloque à prova nessa noite. Se avalie em que o seu coração está concentrado. O que o seu coração ama. O que os seus ouvidos têm parado para ouvir. Em que você tem concentrado os seus olhos. Por onde você tem andado. O que você tem falado. Você tem vivido uma vida de obediência ao Senhor? Temos vivido uma vida de obediência ao Senhor? A vida, queridos, ela é curta, a nossa vida aqui. Ela é curta, ela é preciosa para ser desperdiçada vivendo de qualquer maneira. Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para vivermos para a glória dele. Se estamos andando em sabedoria, Deus promete proteger, dirigir e aperfeiçoar o nosso caminho. Ele está conosco quando caminhamos na palavra dele. Tudo o que é insensatez, o pecado, a maldade pode nos oferecer é morte. Queridos, a nossa escolha não deve ser qualquer outra senão viver a sabedoria de Deus, viver a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, estar concentrado, amar a palavra de Deus, amar a Deus e amar a palavra dele, concentrar os nossos olhos na palavra dele, concentrar os nossos ouvidos naquilo que ele fala, falar aquilo que vem dele, proclamar a palavra dele, caminhar, fazer dos nossos pés formosos, porque a palavra diz que os pés de quem são formosos? Aqueles que anunciam o evangelho da paz. Que os nossos lábios se abram para anunciar coisas boas, para anunciar a melhor de todas as coisas, a boa notícia de salvação em Jesus Cristo, aquele que é a sabedoria. E ele, aquele que é a sabedoria, obedeceu o Pai até o fim, até a morte de cruz. E é por ele que nós hoje temos vida e vida eterna,
pela fé nele. Querido, Deus abençoe a sua vida. Não encare essa palavra como mais uma palestra, porque não é. Como um discurso, porque não é. Essa palavra é a palavra de Deus. Avalie a sua vida. Avaliemos a nossa vida. O que amamos, guardamos no nosso coração. O que amamos, vamos procurar ver e ouvir. O que amamos e guardamos no nosso coração, uma hora ou outra sairá pelos nossos lábios. E o que amamos definirá por onde andamos. Deus abençoe a sua vida, querido. Deus nos conduza no caminho da sabedoria. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. Irmão Manuel Henrique, Deus abençoe, meu sogro. Boa noite, papai. Irmã Leilza, graça e paz, minha irmã. Que prazer tê-la aqui conosco. Deus esteja abençoando a irmã, toda a família. Irmã Márcia Cristina, irmã Márcia, Deus abençoe, querida. Um prazer ter a irmã aqui conosco. Deus possa estar abençoando grandemente a vida da irmã, o pastor Helenilson, abençoando, capacitando, direcionando a cada dia. Irmã Dirlene, Deus abençoe. Irmã Geusa, muito obrigado. Nós glorificamos a Deus pela vida de vocês e que vocês sejam compartilhadores dessa palavra. Compartilhe este culto com todos que você puder. Deus abençoe. Graça e paz. Irmã Raquel, se despede. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Agora sim. Agora foi. Boa noite, irmãos. Deus abençoe cada um. E boa noite. Graça e paz, queridos.